terminar com o mesmo tema, lendo o livro de Esdras 7, versículo 10. Esdras 7, o seu versículo 10. Esdras 7, o seu versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e seus direitos. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e seus direitos. Oremos a Deus. Pai querido, estamos na Tua presença mais uma vez. Nós somos homens falhos, estamos pedindo a Tua vontade. Venha agora nos ensinar para que possamos ser endireitados com a Tua palavra. Venha também fazer com que Satanás não tenha poder de roubar aquilo que é a Tua palavra. Também estamos a pedir que ele não tenha direito de impedir tudo aquilo que o teu servo tem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amados, nós estamos a falar de um tema que disse aprender para melhor servir. Aprender é o mesmo que inclinar-se, ter atenção naquilo que alguém está a falar. Aprender é algo que começou já desde muito tempo. E aqui vemos nesse livro um homem também chamado Esdras, pelo qual o mesmo livro é intitulado. Esse livro de Esdras tem simplesmente 10 capítulos e 280 versículos. E desses versículos, notamos esse versículo-chave. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar os seus estatutos e direitos. Esses capítulos e esse versículo falam muito alto, sobretudo para nossas vidas. E aqui vamos aprender 3 coisas importantes, 3 coisas na vida de Esdras. Amados irmãos, Esdras fez uma coisa importante. O versículo 1, esse versículo, sobretudo 10, a primeira parte, diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Então, esse versículo dividimos em 3 partes. A primeira parte é preparar o coração para aprender a lei do Senhor. Esdras, na verdade, era alguém que tinha uma característica muito boa. Esdras era alguém que era também um diplomado, mas ele fez o quê? Preparou o seu coração para aprender. Amados irmãos, tem muitas coisas que as pessoas têm se preparado para as quais eles aprendem. Outros aprendem cursos para servir a nação. Outros aprendem cursos para também servir a Deus. Esse homem, antes de servir a Deus, ele buscou a lei do Senhor. A palavra buscar pode ser mesmo também traduzida como aprender. Esdras buscou aprender a palavra de Deus. Por quê? Porque ele achava que não tinha o conhecimento da própria Bíblia. Não tinha o conhecimento da Torá. E, amados irmãos, para nós também é importante aprendermos a palavra de Deus. Nós aprendemos a palavra de Deus porque ela nos produz fé. A Bíblia, lá no livro de Roma,
de Romanos, capítulo 10, o seu versículo 17, nos diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o amado irmão tem desejo ardente igual a de Esdras para aprender a palavra de Deus, o amado irmão vai crescer na fé. Muitas das vezes não crescemos na fé porque não temos interesse, porque não preparamos o nosso coração como Esdras para crescermos na fé. E a tua fé vai ficando mais baixa porque você não tem vontade de aprender a palavra de Deus. Lá no livro de Atos, lemos aquela passagem do capítulo 2, o seu versículo 40 a 46. Esse versículo nos ensina que o povo, a igreja, aparecia unânime na igreja, todos os dias aprendendo. Os versículos anteriores nos ensinam que eles perseveravam na doutrina que os apóstolos ensinavam. Amados irmãos, devemos ter hábito de aprender a palavra de Deus para a nossa fé pessoal crescer. A tua fé está sempre medíocre, está sempre muito baixo porque você tem pouca frequência nos cultos. Você não participa assim tanto. Você não tem hábito de ler a Bíblia. Então, por isso, a fé está a baixar. E quando mais você aprende sobre Deus, quando mais você aparece nos cultos, você vai ficando maduro. E não vai se tornar aquilo que em Bundu chamam o Kuluonende. O Kuluonende é a pessoa que é mais velho, tem mesmo cabelo branco, mas o que fala, todo mundo vai dizer assim: ele é mais velho, mas fala tipo criança. Ou seja, vai ser mesmo cristão antigo, batizado em 1980 e tal, mas o seu nível de fé é baixo, o seu nível do conhecimento bíblico também é baixo, que nem só pelo menos um versículo consegue falar para os seus filhos. Por isso é necessário aprender, porque haverá uma altura que, se calhar, amados, vamos ser tirados as Bíblias, por força que estamos a ouvir já. E se as Bíblias todas foram queimadas, se você ficar com alguma coisa, você vai ter como ensinar, conforme ouvimos aí, conforme decoraram. Então, se aquilo ficar, teremos como ensinar. E também a nossa fé crescerá. Essa é a primeira parte da importância de aprendermos a palavra de Deus. Nessa primeira parte também podemos destacar que a mesma palavra purifica. No livro de João, capítulo 15, o seu versículo 3, lá diz assim: vós já estáis limpos pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Amados irmãos, a palavra purifica. A palavra te limpa dos pecados. Você vai se tornar alvo mais que a neve se você é frequente em ouvir a palavra do Senhor. Destaco aqui uma história de um certo jovem que estava a aprender a palavra de Deus numa faculdade teológica e já queria desistir. Por quê? Porque ele achava que tinha dificuldades em entender. Então seu professor lhe dizia: bom, vou te ensinar uma lição, apesar de você já ter princípio de desistir, mas vou te ensinar uma coisa. Não, professor, eu já não quero mais. O professor ficou assim, sentado assim na varanda. E como a casa tinha uma escada, era para subir e encontrar o professor disse assim: tira o balde e vem com água até aqui em cima. Ele segurou o balde e disse assim: despeja mesmo ali no coisa, aqui na escada. O professor lhe mandou, mas deu conta que estava a vir com um balde que estava já furado. E o balde, como estava furado, ele começou a transportar.
bem próximo de chegar até o professor, a água já se esvaziou. Lhe disse, vai mais, me traz mesmo a água até que você chegue aqui, onde estou. Segurou, levou com toda a paciência, infelizmente porque estava furado, esvaziou. Foi de novo, tirou, novamente esvaziou. Professor, eu vou desistir, tanto do curso como nessa lição que o professor está me dando. Disse assim o professor, olha, com isso eu quero te ensinar uma lição. O que eu quero é que você não chegue até a mim ainda, mas que você perceba o seu serviço. Tira de novo água, segurou e como estava sempre furado, começou a despejar nas escadas. Ele disse assim, o que você descobriu ali? Ele disse, bom, só descobri que estou a ficar só cansado. O professor disse, ainda falta, afinal, falta muito para conhecer a palavra. Para conhecer, para entender. De novo tirou, subiu e disse, professor, estou a ficar cansado. Tira, só mais 3 vezes. Tirou, foi a outra vez, a última vez, o professor lhe perguntou assim, e o que você descobriu? Ele disse assim, agora descobri que só as escadas aqui estão limpas. E o professor disse assim, é exatamente isso que eu queria. Eu queria que as escadas ficassem mesmo limpas. E para ficar limpa é preciso você usar mesmo esse balde que tinha furado. Então, isso é para dizer assim, se o amado irmão vem sempre nos cultos, às vezes você vai achar que isso só é cansaço. Mas afinal, é porque você ainda não cresceu. E se você avançar mais um pouquinho, você vai achar que você vai ficar limpo espiritualmente. Você vai achar que isso é bom e agradável para a tua própria fé. Amados irmãos, a palavra purifica. Tenha paciência. E na paciência do ouvir, você vai ficar purificado. A segunda parte é preparar o coração para cumprir. E aqui paro para dizer que alguém dizia que eu vim confessar o meu pecado. Por quê? Porque eu ouço 1000% e tenho praticado só 100%. Amados irmãos, o cumprir é muito fácil. E o que temos ouvido é muito. O nosso ouvir é mesmo 1000%. Sempre ouvimos. Desde muito tempo sempre ouvimos, mas o cumprir, isso tem sido uma prática, tem sido um desafio na nossa época. Então, amados irmãos, precisamos aplicar para a nossa vida o que temos aprendido. Aplicar para a nossa própria vida. Cumprir, servindo ao Senhor Jesus. Cumprir e servir ao Senhor Jesus. Cumprir e servir quem? Servir a Deus e servir aos nossos irmãos. E dentro do reino de Deus tem vários serviços. E se calhar serviço que quando te falam assim, você vai trabalhar no sítio de tal. Não, eu podia trabalhar mais esse trabalho. E porque tem pessoas que quando lhe dão um cargo, ele fala, bom, não queria tanto esse, mas queria um cargo assim maior. Mas, amados irmãos, tanto cargo maior como cargo pequeno têm o mesmo fim, que é contribuir para a obra de Deus. Seja qual for o serviço, faça-o com coração limpo, como ao Senhor Jesus. A outra coisa, a terceira parte, disse que Esdras preparou o seu coração para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Amados irmãos, devemos ensinar a lei. E como ensinar a Bíblia? Não ensine com falsidade, mas ensine com verdade. Ensinemos a palavra de Deus com verdade e não com falsidade. Porque tem muitos falsificadores da palavra e ensinam simplesmente passando em cima. Outros também ensinam com orgulho.
Então, não devemos ensinar com orgulho, mas sim com humildade. Porque o orgulho é dizer assim: eu prego mais que o fulano, eu ensino mais que o fulano, eu sei mais que o fulano, eu faço aquilo, eu faço esse trabalho mais que fulano, eu oro mais. Se o teu trabalho é para orar, então não ore com orgulho, não ensine com orgulho, ensine com humildade, ensine também com amor. Porque ensinar, tem pessoas que quando estão a ensinar, simplesmente só está a ralhar. Simplesmente só está mesmo a entristecer. Mas devemos ensinar com amor. É claro que a própria palavra tem sítio onde chega, ali é preciso falar com repreensão mesmo. Não devemos ensinar com gosto ou engano. Não devemos ensinar para enganar, mas devemos ensinar para ganhar alma. Não devemos ensinar para ganhar dinheiro. Sobretudo hoje, nesse tempo, amados irmãos, tem pessoas que não tanto vão aprender para servir a Jesus, mas vão simplesmente para servir a mamão, ou seja, o dinheiro. Lá ele vai extorquir as pessoas e vai ensinando aquilo que não agrada, ou seja, vai ensinando para ganhar dinheiro. Alguém que andei com ele no táxi dizia assim: eu também vou abrir a minha igreja. Lhe perguntei: vais abrir a tua igreja para fazer o quê? Ele disse: vou abrir a minha igreja para também ter dinheiro. Porque vou mentir, vou falar para o povo e o povo já vai dar ofertas. Não é assim. Não é assim que se serve. Serve-se para agradar o próprio Deus. Amados irmãos, a tua vontade de aprender, porque o irmão já não foi assim, você foi muito rigoroso. Depois da tua conversão, você foste muito pontual na igreja, mas hoje essa força de aprender já parou. Então, reative a tua força de aprender, conheça, descubra as maravilhas que estão na Bíblia, para a tua fé crescer. Outros também já ouviram muitos, mas se calhar até agora não estão a praticar e caíram no pecado, estão sendo ignorantes. Se você acha que em algum pecado que você tem, que é este de ignorar e não cumprir, você tem que confessar hoje, na presença de Deus. E depois você deve apresentar, ensinar, tanto no falar e na prática, no andar e em tudo. Devemos ensinar e, sobretudo, ensinar a palavra de Deus. Que Deus nos possa abençoar. Amém? Amém. Seja o teu conflito fraco.